Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dando meus tostões, eu queria falar sobre alguns assuntos muito brevemente. O primeiro é que eu fico espantado, para não dizer outras coisas, com o ex-presidente Jair Bolsonaro se articulando, né? Articulando contra a reforma da Previdência. O que, segundo alguns, que dizem que com a nova alíquota, né, digamos assim, de impostos, você chegaria a 27,5%, né, os impostos de consumo, né, pelo IVA, imposto de valor agregado, né, e segundo alguns, na verdade, isso daí seria... Quem é contra reformas estaria, na verdade, tendo uma mentalidade de black fraud, onde se paga, no caso, se fica, né, sendo contra a reforma, com a metade do dobro, certo? Então, assim, particularmente eu sou a favor, eu acho que, da reforma, eu acho que precisamos consolidar o modo de cobrança de impostos nesse país. Dizer que vai reduzir, não, porque primeiro eu acho que... fica evidente que, por exemplo, um governo Lula que se baseia no gasto, né? No gasto público para impulsionar o desenvolvimento, você não pode se dar ao luxo de baixar impostos, certo? Baixar impostos é um luxo até que não se pode se dar quando se quer gastar, principalmente na nossa condição de país deficitário. E aí vale aquele conselho que eu já disse, né? Bom, enquanto isso, vai comprando ouro, prata, monero, bitcoin, fazendo suas reservas para além do real. Eu não diria o dólar, eu não recomendaria o dólar pessoalmente, porque ele também está sujeito a um grande processo inflacionário, né? Durante a pandemia de Covid, por exemplo, foram impressos acho que junto com a guerra da Ucrânia, acho que mais de uma dezena de trilhão de dólares, certo? O que causou também um aumento da inflação nos Estados Unidos e, consequentemente, desvalorizou a moeda americana, as verdinhas. Certo. E, bom, isso fica-se interessante, né? Bolsonaro agindo brutalmente, digamos assim, né? De modo bestial. Simplesmente agindo pelo que ele ouve de notícias, né? Por isso que ele é um reflexo dos seus eleitores, que são movidos às notificações que lhe chegam, né? E daí um motivo para se liberar bingo, né? Bingos, certo? Que os idosos, tudo mais, não sabem mexer com o aplicativo, né? De bets, de apostas, né? Então aí, pros velhinhos de ficarem jogando na maquininha, né? Que também tem a questão manual, certo? E aí não fica enchendo o saco fazendo manifestação em porta de quartel. E bom, não há muito, como eu já disse, o que se esperar do governo Lula, além de um cenário pior do que já está, certo? Eu acho que até ele se perceber que é preciso apertar o cinto do governo federal e não ampliar ministérios,
e ficar trocando ministérios para distribuição de cargos, isso basicamente você vai ficar nessa redundância. Não tem muito o que dizer. Vai ficar só nisso. De ficar deficitário e tudo mais, e dizer, e ele vai tentar improvisar alguma coisa, e além de disputas internas. O Fernando Haddad, que é bem criativo na questão de arranjar formas de arrecadação, não tá tendo de onde tirar, certo? E não vai ter muito o que fazer, certo? É que nem o último dado do desemprego, né, que foi, na verdade, causado pelo aumento da máquina pública, né, que houveram mais de 600 mil contratações de funcionários públicos. Não é ruim, né, mas fica-se a pergunta de que o Estado não tenha uma função produtiva, ou então que os serviços que ele presta, o que ele produz em si, é algo que não é lucrativo, certo? Então, assim, vai ser de novo o crescimento forçado porque tem alguém jogando o dinheiro de salários na economia, mas qualitativamente não aumenta em nada, certo? E do mais, assim, eu acho que eu já comentei, mas eu acho que é interessante dizer, é sobre a Priscila Alcântara, né? Bom, falaram mal dela, tudo mais, mas eu acho que o único problema mesmo é só a falta de sobrancelhas, certo? Sem sobrancelha a pessoa fica muito esquisita. Fica com... Realmente dá a impressão de que tem algo faltando. Né, fica bem na cara, fica literalmente na cara que tem algo faltando. Isso daí, de ir na Globo e tudo mais, ela é uma atriz, tá na Globo é o auge, sabe? Não importa se você é uma pessoa que quer ser diretor, roteirista, além disso, ser, sei lá, ser trabalhar da área artística, digamos assim, principalmente de audiovisual, estar na Globo é o auge no Brasil, certo? Então, assim, é sorte pra ela, certo? Sorte pra ela, que seja feliz. Só que eu acredito que ela perdeu alguns fãs, né, que pensavam nela como uma namorada. Eu nunca achei ela meio feia, achava que ela era neta ou filha daquele Marquinhos do João Kleber, que os dois tinham narigão assim, achei meio parecida com o Marquinhos, aquele E bom, disso, né? Também teve o fiasco da Ludmilla, né? Que ela disse que foi uma falha no som. Não, ela deu. Não sei se ela pagou junto com o menino que tava acompanhando ela no cavaquinho, né? Que também deve ter dado um branco nele. Mas aquilo foi bem constrangedor. Foi, acho que assim, superou a Vanusa em nível de defecar no hino nacional. Mas tudo bem, foi uma falha de som, certo? E para terminar, a guerra do Hamas contra Israel, do Israel contra Hamas. Já vazaram documentos
da inteligência israelense, né? E eles se pronunciaram deixando bem claro que a ideia é tirar os palestinos e mandá-los para o Ocidente. O Ocidente entende Europa, Estados Unidos e Canadá, claro, né? Eu acho que os que estão em Gaza, os brasileiros, bom, eles ligam boa parte para São Paulo, porque também é onde tem a maior imigração, maior colônia árabe do Brasil. Acho que fica entre São Paulo e Paraná. Mas enfim, é isso. Não há grandes perspectivas para o futuro. Temos um conflito que vai se resolver com todo mundo, todos os palestinos sendo chutados de uma terra que eles habitam. Não vou dizer que é deles ou não, mas é deles pelo, digamos, o capião, né? E temos um governo que não se resolve. E a Priscila Alcântara, coitada, mas desejo muito sucesso na Globo, mas é estranho estar sem sobrancelha. É muito estranho. Pessoal, tenham sobrancelhas. Obrigado.